Bom dia a todos, né? E eu espero que eu possa contribuir de alguma maneira para que aqueles que tenham dúvidas, né, na análise desses textos que nós recebemos em nossas casas, nas casas espíritas, né, o que nós podemos fazer com cada um deles. Eu gostaria que vocês interagissem comigo, conforme nós vamos conversando. Se surgirem dúvidas, vocês podem levantar a mão, interromper e perguntar, porque esse é um assunto que a gente tem que discutir pessoalmente. Então, nós teremos a liberdade de interagir durante toda essa 1 hora que nós estamos aqui. Por que eu me interessei por esse assunto? Meu pai me conta que aos 5 anos de idade, eu estava na sala da minha casa e de repente eu peguei um papel lá e peguei um lápis e comecei a escrever. Só que eu não era alfabetizada, eu não sabia escrever. E eles ficaram olhando. Quando eu terminei, eu fui e entreguei para minha mãe. Era um bilhete do meu avô para ela. Porque a minha mãe sempre foi uma pessoa muito sofrida, né? Ela sempre via muita parte negativa da vida, então ela recebeu esse presente de Deus, né? O meu avô alertando para que ela mudasse a direção do seu pensamento. Então, até hoje, meu pai tem guardado lá 7 chaves e nem para mim ele não dá. E aos 5 anos eu comecei a frequentar a Sociedade Espírita lá em Franca, Nova Era, né? Que hoje até já mudou de nome, atrás de uma tia que também era espírita, porque o resto da família toda era católica. Aos 11 anos de idade eu comecei realmente a psicografar textos. Aí eu já tinha consciência do que eu estava fazendo. Só que eu não sabia o que fazer com eles. Então eu tinha pilhas e pilhas de textos e quando eu chegava para os adultos e perguntava qual era o destino daquilo, a resposta era a seguinte: tenha paciência, a providência vai te direcionar de alguma maneira. E ninguém me dizia o que eu tinha que fazer com aquilo. 18 anos, eu entrei para a faculdade, para a PUC em São Paulo para fazer português. A primeira aula que eu tive de análise literária. O professor, ele iniciou a aula fazendo perguntas. E como eu lia bastante, eu achava que eu já estava me intelectualizando, né? Que eu já estava entendendo um pouco da vida. Então, eu me considerava até já uma erudita, né? A nossa vaidade falando, né? Que quando a gente lê bastante, a gente já acha que está fazendo muito, né? Porque nós nos baseamos muito na quantidade do que nós lemos e não na qualidade do que nós lemos. Da qualidade da nossa leitura, não é nem da obra. E esse professor começou fazendo algumas perguntas. Olha como eu me senti. A própria. Eu cheguei à conclusão que eu não sabia nada do que eu estava fazendo. Então a primeira pergunta que ele fez, isso me marcou bastante. Ele disse assim, que acreditava que todo mundo lá tinha lido bastante coisas, já que a gente estava num curso da língua portuguesa. Então, nós éramos interessados em textos, em leitura. Aí ele perguntou, como é que vocês leram essas obras? Entenderam o que o autor escreveu? Já pensaram que naquelas páginas existe um mundo real que nasceu da mente de quem o criou? Geralmente nós lemos sem refletir. Nós não paramos para analisar o valor de cada palavra numa oração, numa frase, num parágrafo. O que o autor sentiu, o que o autor quis nos passar com aquela ideia que está exposta ali. Seja no romance, seja num livro de estudo, seja numa simples frase, um pensamento, né? Qual seria a proposta real daquele autor? Alguma coisa ele quis direcionar, algum objetivo ele teve, porque senão ele não ia perder tempo de ficar escrevendo. Como estava o humor do autor? Como estava o nosso humor quando nós lemos o livro, o texto?
Porque nós estamos interagindo com o pensamento de alguém. E nós não pensamos nisso. Se eu estou mal-humorada e eu leio um pensamento nobre de um autor, muitas vezes até isso me irrita. Ah, o que será que quer dizer isso? Ah, tem dó, vai, a vida não é tão fácil assim, não. A gente larga de lado. Então, tudo que nós estamos vivenciando também interfere na nossa interpretação. E quanto mais ele falava, mais eu me sentia assim, né? A história que nos conta, ela é baseada em fatos reais? Ou, de repente, foram sentimentos que ele experimentou e ele quis nos passar isso? Ou foi uma história imaginada, criada pelos conhecimentos que ele tem da própria vida, conhecimentos históricos, Senhor dos Anéis, Harry Potter? São sociedades que foram criadas na imaginação de uma pessoa. Mas se nós formos analisar, nós encontramos cada característica ali exposta numa obra de ficção, numa história com E, que existe dentro da nossa sociedade. De algum lugar foi buscadas essas ideias. Elas foram miscigenadas, misturadas. Elas foram interpretadas de acordo com aquilo, o sonho do autor. O autor, ele soube se expressar? Muitas vezes nós temos uma boa ideia, mas nós não conseguimos expressá-la. Como é que estava o texto do autor? Ele foi bem estruturado? A sua fala foi clara ou foi confusa? Tudo isso nós temos que analisar num texto. O texto, ele foi bem escrito ou nós podemos subentender que o autor não tem conhecimento da língua que utiliza? Muitas vezes a ideia é boa, mas o texto não está bem escrito, não está bem estruturado, ortográfica e gramaticalmente. Enfim, qual é o objetivo do texto? E conforme esse professor ia falando, eu não estava pensando na aula dele. Eu estava pensando naquele monte de texto psicografado que eu tinha colecionado desde os 11 anos. Porque eu percebi que não importava se o texto era psicografado ou não. Ele precisava ser analisado para ele ser entendido. Não era apenas uma leitura descomprometida de alguma coisa sem um fundamento maior. A partir do momento que eu estou colecionando textos, ele tem que ter uma finalidade. Senão eu estou juntando cacareco, né, minha gente? Porque tudo aquilo que não tem finalidade não tem serventia. Tudo que não tem serventia, nós estamos somando desnecessário. E assim foi. Eu cheguei em casa, eu catei aquele monte de texto que eu tinha e eu passei a analisar. Aí eu descobri que eu não tinha ferramentas. Aí foi indicado o nosso primeiro livro de análise literária, que era do professor Massaúde Moisés, que até hoje, né, são os melhores livros de análise literária, guias de análise literária do Massaúde Moisés. Adivinha para onde eu levava esses livros? Para o Centro Espírita. Eu não levava as obras básicas, que eu descobri que eu podia analisar. Que eu já tinha lido um pouco das obras básicas, mas naquele momento o meu interesse era saber o que eu estava ali escrevendo. Como que eu estava escrevendo? Qual é a finalidade e o objetivo? Eu levava. Até o momento que eu descobri que eu podia juntar as duas coisas. Eu tinha uma ferramenta, tá? Que era a análise literária, através de uma porção de literatura que estava ao meu dispor, e mais as obras básicas, Leon Denis, Herculano Pires, tantas obras fantásticas aí que falam sobre a destinação de todos os espíritos na Terra. O que nós estamos fazendo aqui? Massaúde Moisés. É bem simples, ele atualizou agora uma análise literária, está bem simples, é em tópicos, depois ele discorre, ele explica. E uma parte do livro dele que eu acho bem interessante é o Guia da Interpretação, porque ele fala sobre quem nós somos. Então vem bem de encontro ao que nós fazemos na doutrina dos espíritos, né? Inclusive numa aula
com ele na PUC naquela época, ele fez uma dinâmica de grupo. Ele colocou a classe em círculo e colocou uma das meninas da sala no meio. E fez com que cada um de nós descrevêssemos o que nós estávamos vendo. Aí depois essa garota ela falou uma frase. E cada um fez a sua interpretação da frase. E depois cada um expôs aquilo que havia escrito. Então é uma diversidade muito grande de entendimento e de visão. Que de repente uma descreveu fisicamente. É o cabelo, o rosto, os traços fisionômicos. Outro já descreveu a roupa, a postura. Outro percebeu que ela estava desconfortável. Nós estamos fazendo uma decomposição e a separação de um todo. Todo, ele é composto por partes. Tudo no nosso mundo, nesse mundo que nós habitamos. O todo é sempre feito por partes, né? Quer seja uma substância material, quer seja um produto do pensamento em seus elementos constituintes. Quando nós falamos em elementos constituintes de um texto, nós estamos falando do quê? Estruturação, temática, uma série de coisas. São etapas de construção de um texto. Exame ou estudo da natureza de uma coisa complexa ou a determinação de suas feições essenciais por esse método. Isso é muito importante. Método. Para tudo que nós realizamos, nós precisamos um método. A partir do momento que nós desenvolvemos um método de estudo, um método de avaliação, um método de análise, nós também estamos direcionando a maneira como nós pensamos. Isso não quer dizer que a gente tem que descobrir um sistema, um método e está pronto e acabou. Não. É um processo de educação. Quanto mais você entende, quanto mais você aprende sobre o assunto, mais itens você adiciona a esse método. Ou você retira outros que já não são tão importantes. Então, esse processo é sempre de reeducação de cada um de nós. É um processo constante, né? Apresentação breve de feições essenciais. O que é essencial na análise de um texto? Concluímos, né? Precisamos entender que a análise e o objetivo da análise, que todo texto é passível de análise, que seria análise literária. Então, seja ele um texto psicografado ou não, ele é passível de análise, porque ele tem uma estrutura igual nas duas partes. O que modifica? Direcionamento e objetivo. Na análise literária, só para vocês terem uma ideia do livro do professor Massaúde Moisés, nós temos etapas. A análise das personagens, que ela pode ser física, psicológica, análise da protagonista, da antagonista e das personagens secundárias, né? Porque dentro de um texto nós podemos ter vários personagens. Análise de tempo e espaço. Relacionar com o contexto histórico da época, né? Dependendo das referências que aquele texto passa para nós, nós podemos dizer, foi passado na Europa, isso aqui é no Brasil. Referências, né? Acontecimentos, fatos. Análise do enredo. Ele tem um foco narrativo? A temática. São lembranças, são tormentas, são sentimentos. E o retrato da sociedade de uma época. A verossimilidade é real, se não é ficção. A análise da linguagem, é um discurso, ele é descritivo. Que tipos de linguagem são empregadas? Quais os recursos linguísticos que foram empregados? Então, essa é a análise da estrutura do texto, que nós não vamos nos prender muito a isso. Porque senão vocês teriam uma aula de português aqui, né? E não uma conversa sobre a análise de textos literários psicografados, né? Exemplo, olha só. Maria foi ao mercado municipal fazer compras. Ela saiu cedo. Só voltou por volta do meio-dia. Acreditamos que demorou bastante, pois estava havendo passeatas por toda a cidade de São Paulo, com a ideia de derrubar o AI-5. Ela nos contou que havia muita agitação perto do Largo São Francisco. Inclusive, sentiu certo receio de prosseguir e acabou escondendo-se dentro de uma loja de flores e esperou que voltasse a calmaria. Então, não é um texto que tem um fundo
filosófico religioso. É um texto que está descrevendo uma situação vivida por uma personagem. A personagem é Maria e a gente pode notar que ela estava com medo. Tempo e espaço, tem duas referências. Largo São Francisco, cidade de São Paulo. Está se referindo também a um fato histórico, né, que aconteceu no nosso país, a época da repressão política. Linguagem, simples, coloquial e descritiva. Então é mais ou menos isso que nós temos que prestar atenção nos textos que nos chegam às mãos. A interpretação. A minha interpretação foi essa. E a de vocês, como seria? Você volta no texto para mim, Bruna? Quem gostaria de falar qual seria a sua interpretação desse texto? Como vocês interpretariam? Como vocês contariam o que aconteceu com a Maria? O que vocês entenderam? Qual o tipo de linguagem que foi usada? É uma linguagem direta? Tem um narrador? Quem gostaria de fazer esse exercício? Olha que eu escolho, hein? Ninguém? E ninguém quer ser escolhido? Vou escolher a Márcia. Ela é minha colaboradora mesmo, ela não pode reclamar, viu, gente? Isso. Como você interpretaria esse texto, Márcia? É uma narrativa, né? Alguém está contando o que aconteceu, um fato que aconteceu com a Maria, e eu também entendo que ela saiu meio despreparada, e quando ela chegou no local, ela se deparou com uma situação que ela não esperava, ficou com medo e achou achando uma saída, que foi se esconder na loja de flores e esperar que a calmaria voltasse. Qual que é? Que ela saiu despreparada. Então a Márcia já percebeu alguma coisa que eu não percebi. Ela teve uma visão a mais daquilo que eu não tive. Ela conseguiu interpretar de uma maneira diferente, acrescentando. Então cada interpretação que nós fazemos tem a ver também com a atenção que nós estamos direcionando para aquele texto. Qual é o conceito que nós vamos usar? Qual é o enfoque que nós vamos usar? Qual o tipo de curiosidade que estará despertando em nós? De repente eu começo a ler esse texto, ele é maior, eu falo assim, ai, que coisa chata, eu nem vou continuar a ler. Agora, de repente uma pessoa que viveu essa época vai se interessar. Poxa vida, olha, eu passei por isso, eu morava em São Paulo, várias vezes ali perto do Largo São Francisco, durante aquela movimentação eu estava presente, vai me interessar. Vai despertar a minha curiosidade de acordo com a minha vivência. Então nós estamos fazendo o quê? Criando uma empatia com o texto. Então, por que eu estou falando disso? Porque psicografia pressupõe-se que nós temos um companheiro que está dividindo o trabalho. Para que haja essa interação, precisa também haver a empatia entre o psicógrafo e o autor espiritual. Porque senão não sai nada. Porque eu vou rejeitar o trabalho que está me sendo proposto. Porque eu não tenho empatia com o assunto. Porque eu não tenho empatia com aquela atividade. Exemplo de um outro texto bem simples do Mário Quintana. Eu sou apaixonada pelo Mário Quintana, viu, gente? Então todo trabalho que eu faço tem o Mário Quintana no meio. O segredo é não correr atrás das borboletas, é cuidar do jardim para que elas venham até você. Análise do texto com os participantes. Vocês estão muito tímidos. Eu acionei a Márcia. Quem é que eu vou acionar agora? A Cida. Vamos lá, Cida. Esse texto, no meu modo de ver, ele te leva à introspecção. Não é o fato físico de correr atrás de borboleta ou cuidar do jardim fisicamente. É a sua atitude perante os outros. Se você agir, é uma comparação, né? Digamos assim, uma analogia de ideias. Então, lógico que você vai cuidar do jardim, as borboletas vão vir. Então, conforme a sua forma de agir, você vai atrair as pessoas que você quer atrair.
Se você for mal, você vai atrair coisas ruins. Se você for bom e tiver uma intenção boa, você vai atrair coisas boas. Então, esse texto, para mim, ele é todo introspectivo mesmo. Olha só, vamos reler de novo. O segredo. O que é segredo? Alguma coisa que tem que ficar oculta, né? Um segredo é aquilo que não pode ser veiculado. É não correr atrás das borboletas. Que segredo que é esse? É um segredo interior. É a maneira de você entender o mundo. É segredo por quê? Porque você não está aberta totalmente para o mundo, para o conhecimento do próximo, né? De todos aqueles que te rodeiam. Porque geralmente as pessoas conhecem a sua superfície, aquilo que você vive socialmente, mesmo nos relacionamentos mais íntimos, né? Então o segredo é você não ficar correndo atrás da sua satisfação, né? Atrás de coisas materiais, né? Satisfação material, correr atrás daquilo que na realidade não é importante, daquilo que na realidade não existe para você. É cuidar do jardim. O que é o jardim? É você, é o seu próprio eu. Se você cuidar do seu interior, da sua visão do mundo, você vai ser feliz. Porque se a gente for analisar, nós somos infelizes por quê? Porque nós não nos aceitamos ou porque nós sofremos com a não aceitação do mundo sobre nós. O que nos faz mais mal? Alguém olhar de cara virada para a gente ou a gente levantar com dor de cabeça? O que faz mais mal? É você estar infeliz porque você não se considera aceito? Ou porque você percebe que a vida lá fora não está te aceitando? Então a nossa referência, para mim é assim, é bem pessoal. É bem pessoal. Para mim o segredo é aquilo que eu não veiculo para ninguém. Aquilo que eu tenho vergonha de mim mesma, né? Então é o meu segredo. Se eu me desfazer desses segredos, eu vou fazer com que o meu jardim resplandeça. Quando eu começar a expor os meus sentimentos, que são as minhas verdades, eu vou estar enfeitando o meu jardim, porque eu não vou estar com vergonha de mim mesma. Então, para mim, o que Mário Quintana está dizendo que é isso. Viva, viva você. Tá? Viva para o mundo. E o mundo está dentro de você. Vamos passar mais um? Esse é um texto poético. Por quê? Ele não tem uma personalidade, uma personagem fixa. Vocês perceberam? Ali não está contando uma história. A personagem é cada um de nós. A partir do momento que você lê, você se identifica, cria empatia com o texto, você passa a vivenciá-lo também, né? Ele não especifica local, época. É um pensamento filosófico do autor a respeito de um sentimento pessoal. Isso é importante. Olha que interessante, né? Eu li aquele texto, eu falei sobre o meu sentimento, sobre o que o autor falou ali. Qual foi a sensação que eu tive? E o Mário Quintana, por que será que ele escreveu aquilo? Existe um mundo vivo dentro daquele texto. Porque é a projeção dos sentimentos de alguém. Então eu preciso entender isso também. Quando eu entendi isso, eu comecei a ler biografias dos autores que eu lia. E eu percebia que alguns fatos narrados tinham muito a ver com a obra daquele autor. Olha que interessante, né? O direcionamento que ele deu. Se a gente pegar toda a obra kardeciana, ele tem um sistema, né, de composição e decomposição dessa obra. É baseado no quê? Na experiência de um educador. Quem que era Kardec? Era um educador, ele estudou com Pestalozzi. Ele sempre foi preocupado com a educação. E ele desenvolveu o quê? Sistemas e métodos para que as obras dele viessem a público de maneira clara para que nós entendêssemos. Então existe também um elo entre o autor e sua obra. Se nós entendemos um pouco do autor, nós vamos entender melhor a sua obra.
Porque toda obra tem uma personalidade, que de repente, dependendo do nosso humor, ela é moldada de uma maneira diferente. A interpretação do pensamento filosófico, de uma maneira bem simplista. A beleza, o bem-estar deve fazer parte do sentir, assim atraindo belezas e satisfação. Isso aqui foi um comentário que o Mário Quintana fez quando alguém perguntou para ele sobre o que ele estava falando naquela frase. E ele respondeu assim, que a beleza e o bem-estar, ele é muito característico de cada um de nós. Então ele quis dizer o quê? Que não sou eu que sou mais belo, ou a Júlia, ou a Márcia, ou qualquer um de nós. Que todos nós temos belezas. Nós só precisamos descobrir a beleza de cada situação ou de cada informação que nos chega. E se o mesmo texto fosse psicografado, como ele seria analisado por nós aqui hoje? Vamos voltar lá no texto de novo? Mário Quintana psicografou esse texto como autor espiritual. Se nós fôssemos analisar, quais as ferramentas que nós temos para fazer essa análise de acordo com as indicações da doutrina dos espíritos? Vamos? Eu acho que tem várias formas de se analisar o texto. Se eu não soubesse quem foi o espírito que psicografou, não, errei, tá. Eu poderia interpretar que ele estava feliz com o que ele tinha conquistado, conservando o jardim, ou então eu poderia entender que ele tinha errado tanto na vida não consertando o jardim, que ele só percebeu agora que esse é o segredo. Que ele está infeliz com o que ele não conquistou, e do outro jeito ele está feliz com a conquista. Então eu acho que vai muito pelo psicológico que a gente imagina. Olha só, o que a Bruna fez aqui agora? Ela partiu da ideia que esse espírito está desencarnado e que ele fez um comentário pós a sua passagem. Ela está falando sobre o quê? A vida após a morte. Ela já usou um conceito que reencarnacionista. Ela já usou o conceito da vida eterna, que é a base da nossa doutrina. Olha só como a análise já foi diferente. Então nós estamos o quê? Adicionando outros conceitos que fazem parte da nossa doutrina. Quais os instrumentos que nós temos à disposição? Vasta literatura. Temos as obras básicas, nós temos literatura romanceada, nós temos livros de estudo filosóficos, nós temos livros de estudos que partem mais para a parte científica, nós temos uma infinidade de instrumentos. Nas casas espíritas nós temos hoje cursos de desenvolvimento mediúnico, nós temos cursos de atualização doutrinária, nós temos exercício, nós temos trabalhos, atendimento, nós temos uma gama enorme de maneira de nos instruirmos e adquirirmos ferramentas para analisarmos toda a comunicação. Hoje nós estamos falando de textos psicografados, mas nós podemos analisar também as comunicações psicofônicas. Da mesma maneira, nós podemos analisar o sentimento daquele médium que diz que não tem mediunidade nenhuma, que ele não sente nada, que ele só senta lá e fica quietinho. Mas se ele for analisar todas as sensações que ele passa a sentir durante um trabalho mediúnico, ou dentro de uma casa espírita, ou fora de uma casa espírita, passeando no shopping, ele pode analisar sensações à luz da doutrina espírita. De repente eu estou numa festa e uma pessoa chega cabisbaixa, meia doentinha perto de mim, eu formo uma empatia com ela. Eu consigo perceber de uma maneira sensível os sentimentos daquele meu interlocutor, daquele companheiro de conversa daquele momento. Se eu posso analisar essas sensações?
Tudo é passível de análise. Eu posso desdobrar aquele momento de conversa de várias maneiras. Eu estou fazendo o quê? Um exercício de autoconhecimento, que é um exercício muito importante também quando nós fazemos a análise dos textos literários. Nós temos um grupo de psicografia na nossa casa que a prática primeira sentou para iniciar um estudo, a gente faz a prece, é lógico, né? Em seguida, cada um vai anotar um comentário inicial. Como foi o meu dia? Como eu me senti durante o meu dia? Por que eu me senti daquele jeito e como que eu estou me sentindo agora? Emocional e fisicamente. Terminou o trabalho. Comentário final. Como eu estou me sentindo? O que modificou? Durante o trabalho, anotar sensações diferentes. De repente eu estou psicografando um texto, eu sinto calafrio. Entre parênteses, calafrio. Eu fiquei nervosa, de repente, sem motivo algum. Nervosismo. De repente eu fiquei ansiosa. Ansiedade. Se você faz isso durante a psicografia de um texto, na análise do texto, aquele seu sentimento físico, emocional, vai ter alguma ligação com aquilo que está sendo psicografado. Porque você é um instrumento único. Você não é apenas um médium mecânico. Hoje em dia, aonde que a gente encontra médiuns inconscientes? Totalmente inconscientes. Não são mais necessários. Por quê? O nosso princípio inteligente está sendo desenvolvido. É um processo de educação, um trabalho nosso junto com algum espírito. Seja de que qualidade ele for. Texto psicografado não é só mensagem, ou texto erudito, ou um texto esclarecedor. De repente, um espírito que não consegue passar por um processo de psicofonia, que ele é tímido, ele era tímido enquanto encarnado. Porque ele desencarnou, ele vai chegar numa sala cheia de gente estranha, ele vai falar à vontade pelos cotovelos? Ele não vai se sentir apto a isso, ele não está preparado para isso. Ele era tímido, ele continua tímido. Do jeito que nós desencarnamos, nós continuamos do lado de lá até que nós tenhamos a consciência da necessidade da transformação. Exatamente. Ele pode escolher um médium tímido ou ele conseguir se aproximar de alguém e colocar para fora o desconforto dele. Nós temos uma mensagem lá na casa de um espírito que ele não sabia que ele havia desencarnado. E ele era tão tímido que ele não conseguia chegar perto de ninguém e perguntar o que estava acontecendo com ele. Ele conseguiu escrever. E o médium, ele percebeu nesse momento e começou a dar as respostas por escrito também. Ele teve a intuição que não era para ele falar e nem pensar, que era para escrever. Foi como se os dois estivessem trocando mensagem no MSN. Olha só, e deve ser mais ou menos isso que acontece, né? É que a gente não tem toda a visão. Mas foi uma conversa mais ou menos assim. E o espírito saiu de lá confortado. Até feliz, porque aquela encarnação que ele sofreu tanto, com tantas limitações sociais, comportamentais, emocionais, havia terminado. Ele entendeu que ele ia ter outras oportunidades. Então ele saiu aliviado dali. Então nós precisamos prestar atenção nisso. Por que você se referiu ao médium tímido? Vamos lá. É que nós tivemos... É que num dos trabalhos lá no centro, a gente teve essa vivência agora, semana passada lá. A mesma entidade passou por ela e ela escreveu. Passados, sei lá, 2, 3 minutos, ela se manifestou psicofonicamente e eram as mesmas palavras, as mesmas sensações. E achei interessante isso, porque foi a mesma pessoa primeiro usou da psicografia e depois acho que se desinibiu e usou outro médium para expor, entendeu? Eu achei... e normalmente, que nem a Márcia, que a gente sabe que psicografa, ela fala que não é timidez, ou sei lá o que, ela não externa os pensamentos, mas ela escreve. Então, aí até eu questionei isso. Acho que eu que estou falando longe.
Eu questionei isso. Por quê? Por que disso? Se ele pode falar. Aí, quando o Renato esclareceu, porque tem alguns que ou não conseguem ou realmente estão tímidos. Então, ele utiliza uma pessoa e faz isso. Aí, que agora que eu liguei a timidez dupla. De repente, a timidez, de repente, é a certeza que ninguém vai ouvi-lo. Ah, mas se eu deixar um bilhete, alguém vai ler. Já aconteceu isso também. Não tem isso com a gente? Na comunicação, ela falou que ela gritava e ninguém ouvia. Aí, exatamente. É o que acontece com a gente. Eu brigo com meu marido na noite anterior. Chega de manhã, eu vou conversar com ele, ele não quer me ouvir. Qual é o recurso que eu tenho? Eu posso escrever, eu posso entrar lá no meu computador, mandar um e-mail, eu posso deixar um bilhetinho para ele. Sabe, eu tenho alguns recursos. Os mesmos recursos que nós temos aqui, nós temos de lá também, e aperfeiçoados, né? Infelizmente, a gente não dá muita importância para esse determinado tipo de comunicação, porque o espírita, ele tem um vício danado, um hábito danado, né? De querer só ser portador dos espíritos superiores, né? E com isso a gente cai num outro problema que a gente vai falar. Você está... ela colocou em relação ao espírito procurando um médium tímido. E eu estou querendo discriminar, nem sei se isso é tão importante, mas enfim, é o espírito que é tímido ou é o médium que é tímido? Porque essa altura, quando a gente pensa, ela disse, houve uma comunicação em seguida a outra, um tipo de comunicação em seguida a outra. E a gente sempre acha que a comunicação é uma, né? Quer dizer, o espírito está ali e é com este médium, sem considerar que a expansão perispiritual é expansão, que comporta sintonia. Sintonia. Pode ser 1, 2, 10, uma plateia, né? Então, a comunicação foi só expansão. Ele está emitindo um sentimento, o espírito. A captação e a expressão é que foi do médium. Então, aquela que se sentiu mais confortável, dizendo, olha, tem aqui um espírito que está dizendo isso por escrito, e ela fez isso, e o outro diz, não, ele está pensando, sentindo ou falando isso e aquilo. Quer dizer, eu estou dizendo que a expressão, a forma escolhida, talvez seja muito mais do médium, neste caso, do que do espírito. É isso? Aí nós vamos entrar num outro assunto, que seria o animismo, né? Porque na doutrina espírita, né, numa série de... Mas toda comunicação é anímica, né? E o animismo, infelizmente, ainda é visto como um vício, né, um hábito ruim do médium. Sendo que nenhum espírito ele vai usar o meu intelecto se eu não tiver intelecto. Eu psicografei um livro que saiu agora em março, que fala sobre educação. Eu trabalho com o Pedro de Camargo, com o Vinícius. Ele me fez estudar mais de anos sobre educação. Porque eu precisava ter pelo menos a ideia do que eu ia partilhar com ele. Quer dizer, se eu não for um bom instrumento, como é que vai sair uma boa obra? Então o médium, ele tem a obrigação também de se preparar. Esse é um dos pontos mais importantes que eu acredito em qualquer trabalho que nós realizemos na nossa vida, tanto seja ele espiritual ou não, mediúnico, dentro da doutrina, ou seja lá o que for. Se nós não nos prepararmos para aquilo que nós estamos realizando, como é que nós vamos fazer ou dar origem a uma boa obra? Nós não vamos conseguir. Senão, qualquer um podia ser médico, não é? Eu podia abrir um consultório e começar a consultar pessoas. Se eu não me preparar para ser um médico, como é que eu vou fazer esse trabalho? Eu não vou conseguir. Então, tudo na nossa vida, nós precisamos aprender como fazer, por que fazer, entender aquilo que nós estamos fazendo. Até para varrer o chão de uma casa, a gente tem que aprender a varrer, senão a gente vai espalhar pó. Então eu tenho que varrer tudo pela mesma direção, porque vai sair por aquela porta.
Eu começo a varrer de lá para cá, daqui para lá, junto no meio, aí depois o que eu faço com aquilo? Nós precisamos ter método e saber o que nós estamos fazendo. Nos prepararmos para realizar qualquer trabalho. Vamos lá. Aqui um aconselhamento do Livro dos Espíritos, né? Quem estiver bem compenetrado, segundo a escala espírita, da variedade infinita que apresenta os espíritos, sobre o duplo aspecto da inteligência e da moralidade. Quando a gente fala em intelectualização, desenvolvimento da inteligência, nós estamos falando também de ética, né? Porque primeiro nós nos tornamos seres éticos e depois, quando essa ética começa a fazer parte do nosso entendimento, do nosso processo de educação, nós entramos num processo de moralização também. Facilmente se convencerá de que há de haver diferença entre as suas comunicações, que estas hão de refletir a elevação ou a baixeza de suas ideias, o saber ou a ignorância delas, os seus vícios e suas virtudes. Que numa palavra, elas não se hão de assemelhar mais do que as dos homens, desde o selvagem até o mais ilustrado europeu. Então, tudo está baseado no quê? No nosso processo de educação. Kardec disse que a humanidade não irá se transformar pela aquisição de conhecimento, mas sim pelo processo de educação de cada um de nós. E aquisição de conhecimento, sem aplicação, não se faz o processo educativo. Se nós estudamos a doutrina dos espíritos, nós precisamos entender qual que é o objetivo para cada um de nós. Porque quando nós fazemos esse entendimento e passamos a transformar nossa visão do mundo, nós estamos contribuindo para com o todo. Então é um processo primeiro pessoal, intransferível e depois exteriorizado para as nossas comunidades, né? E ele fala sobre as 4 categorias principais que se podem agrupar as matizes que apresentam. Segundo os seus caracteres mais acentuados, elas se dividem em grosseiras, frívolas, sérias e instrutivas. Eu acredito que todo mundo já estudou o livro dos médiuns, né? E sabe o que é grosseira, frívola, séria e instrutiva. Eu vou dar alguns exemplos de trabalhos que foram realizados na Sociedade Espírita Cáritas. Comunicação grosseira, né? São espíritos de baixa classe, eles não estão preocupados com o conteúdo da mensagem, né? O contexto, ele é simplesmente aleatório e muitas vezes ele está direcionado para fazer bagunça em determinado ambiente, né? Geralmente essas comunicações são triviais, são ruins, obscenas, insolentes, arrogantes, malévolas e até mesmo ímpias, né? Exemplo, olha só, esse é um caso de uma mensagem que nós recebemos direcionada para uma mãe. Olha se nós entregássemos essa mensagem. Essa mãe perdeu o filho com 16 anos num acidente de moto e ele estava drogado. Imagina o estado mental. Sem muito conhecimento da doutrina espírita, porque ela passou a procurar após essa tragédia que aconteceu na vida dela. E ela queria a mensagem desse filho de qualquer jeito, né? E nós recebemos uma mensagem para ela, adivinha de onde que veio, né? Venho alertar a querida irmã a respeito de seu querido filho desencarnado, que necessita de muitas preces, pois encontra-se aliado a outros jovens tão desequilibrados como ele, inclusive na triste ação do vampiro em busca de fluidos tóxicos. Essa mãe já havia tentado o suicídio 2 vezes. Se essa mensagem é entregue, como qualquer mãe que não tenha o conhecimento, qual que é a nossa primeira vontade? É ir socorrer. Se ele está desencarnado, ele continua aprontando do mesmo jeito que ele aprontava. E ainda por cima piorou a situação dele, eu vou socorrer, não vou? Qual é a única maneira? Eu estou provocando o quê? Essa mensagem é o quê? Qual é a característica principal dela? Ela é muito ruim. Ela nem trivial ela não é. Ela é ignóbil, né? Ela é obscena. Ela é insolente, ela é arrogante e ela é malévola. E se nós não temos um grupo que analisa?
Acha que toda mensagem que vem do mundo espiritual é para ser entregue, que muita gente acredita nisso. Nós estaríamos fazendo o quê? O que a doutrina nos ensina? Que todas as mensagens que vêm do plano espiritual melhor tem que ser o quê? Confortadora, principalmente confortadora nesse caso. Eu estou confortando? 10 minutos? Aí não existe conforto, existe o quê? Um desequilíbrio total, né? Angústia. Vamos lá. Exemplo de comunicação frívola, né? São espíritos levianos, maliciosos, eles não são nem maldosos, eles querem fazer bagunça mesmo. Eles estão ali para brincar, para se divertir, né? E muitas comunicações acabam por agradar, porque eles procuram despertar a nossa vaidade, né? O nosso lado ainda prepotente, e que ele é bem vasto, né? Olha essa comunicação. Aproveitamos a ocasião para dizer a todos de nossa alegria em estar por aqui. Entre irmãos, já em franco processo de evolução, e até mesmo aparentando certa sabedoria. Aproveitamos esse momento e contribuímos para o bem-estar geral. Assim nos retiramos, com certeza, melhores do que a que chegamos. Fala, não diz nada. Olha só. Irmãos já em franco processo de evolução. Será que a gente está nesse processo tão franco de evolução assim? Pois é, será que... O André Luiz relata tanto, quase burocracia, para poder chegar no âmago do estado de algum dos casos que ele está acompanhando. Esse aí chegou rapidamente no estado de evolução da plateia. Eu sou vaidosa, que todos nós somos, eu sou mesmo, né? Já estou em franco processo de evolução. Que maravilha! Eu vou me sentir melhor ainda do que eu já sou. Quer dizer, está despertando um sentimento dentro de mim que não é nada saudável, aparentando certa sabedoria. Agora, se nós não analisarmos essa mensagem num primeiro momento, será que ela soa tão desequilibrada assim? Mas por isso que precisa ser o quê? Analisada. Porque uma palavra faz diferença. Nós recebemos um texto de 2 páginas. O texto perfeito, uma estruturação perfeita, direcionamento moral perfeito. Aí tinha uma palavra lá no meio que destoava. Aí nós começamos a analisar palavra por palavra, aí que nós fomos ver que era uma mensagem dessa estirpe. Em vez de colocar assim, vigiai os vossos pensamentos, ele colocou assim, policiai os vossos pensamentos. Aí nós perguntamos, pedimos para o médium, né? Porque nós fazemos um processo também de saber até onde há interferência do médium também. Como que veio essa palavra? Não, veio naturalmente. E é um médium que ele costuma olhar o vigiai. Você usaria essa palavra? Não, eu não usaria essa palavra. Então, determinadas perguntas que a gente vai fazendo e questionando o médium, ele chega a determinadas conclusões. Quer dizer, todo o texto ele foi muito bem estruturado. A falha está onde? Nenhuma palavra que despertou a nossa atenção. Aí quando você vai ver, todo o texto tem um significado dúbio. Você pode entender de um jeito ou pode entender do outro. Inclusive, a pontuação dele é diferente. Os apóstolos, né, que eles se destacam no meio do texto, eles estavam de uma maneira como se fosse comandos de ação. Comandando a ação de alguém. Então, são coisas muito sutis que, de repente, você começa a analisar, você começa a prestar atenção também que a mensagem ela está distorcida. Vamos lá? Comunicação sérias, né? Elas vêm com certeza de espíritos melhores. E elas têm uma finalidade que pode ser pessoal ou pode ser coletiva.
Agora, distinguir comunicações verdadeiramente sérias daquelas não sérias, também é difícil, que a gente cai nesse caso que eu contei para vocês, que se encaixa nas comunicações... Nossa, esqueci o nome das comunicações. Volta uma. Frívolas e levianas. Olha, sumiu da minha cabeça, né? E das comunicações sérias, elas se misturam um pouco aí. Então, prestar muita atenção. Vamos lá? Recebemos essa comunicação. Olha só, amigos queridos, nossa intenção no dia de hoje será alertá-los para a gravidade do momento que vivemos, revestido da responsabilidade pessoal de cada um no admirável processo de evolução do orbe terrestre. Solicitamos a todos reflexionar sobre o agradável e admirável processo de educação pessoal, sua primeira e mais importante tarefa nessa oportunidade na matéria. Até aí estava tudo bem, não estava? Tem alguma coisa de ruim? Ou de diferente, ou que possa denotar desequilíbrio? Mas olha só esse trechinho. Portanto, voltem suas mentes e seus esforços somente em benefício de si mesmos. E essa ideia acontece muito dentro das casas espíritas, dentro dos grupos. A minha maior responsabilidade é comigo mesmo, então eu tenho que prestar atenção só na minha evolução pessoal. Eu deixo de ser uma parte do todo para ser um todo único para mim mesma. Quer dizer, ele está alimentando uma ideia distorcida de responsabilidade pessoal e social. Então já é uma ideia que existe, né? Assim poderão em futuro próximo estar entre os espíritos melhores. Quer dizer, ele dá um aconselhamento dúbio e depois ainda promete paraíso para todos nós, né? E um amigo da humanidade. Então as coisas são bem sutis, essas diferenças, né? Agora, para analisar, minha gente, ninguém analisa sozinho. Toda análise ela tem que ser em grupo. Primeiro ele prega a questão do egoísmo, né? Quer dizer, não, você tem que ser só para você mesmo. E aí ele fala que é um amigo da humanidade, quer dizer, ele, né, como é que ele é um amigo da humanidade se ele é... Eu acho que ali, o próprio espírito era o egoísta. Porque, ó, um amigo da humanidade, olha o tanto que ele se dá... Não, olha a importância que ele se dá. Um amigo da humanidade, tipo, prestem atenção em mim, eu sou seu amigo. E manda a gente cuidar somente da gente. Eu acho que ele mesmo era o egoísta e egocentrista. Coisa importante, né? Porque nós não conseguimos indicar o egoísmo se nós não tivermos o egoísmo dentro de nós. Tá? É uma projeção de nós mesmos, tudo que nós exercitamos, né? Todas as ações que nós fazemos, todas as escolhas que nós fazemos, é projeção do nosso próprio eu. 5 minutos. Ai, vocês também estão parecendo encosto, não estão, gente? Vamos lá. Instrutivas são comunicações sérias que têm... São comunicações sérias que têm por finalidade principiar algum ensinamento dado pelos espíritos sobre a ciência, a moral e a filosofia. Sua maior ou menor profundidade depende do grau de elevação e desmaterialização do espírito. Para se obterem proveitos reais dessas comunicações, é necessário que elas sejam regulares e sejam seguidas com perseverança. Então eu vou contar para vocês a minha experiência. Eu trabalho com o Vinícius desde 95. Eu tenho cadernos e cadernos de textos psicografados, que são mensagens que precisavam ser avaliadas uma por uma. Ele me cobrava a análise dessas mensagens, ele me cobrava relatório, eu tinha que relatar o meu entendimento daquilo, aonde existia a parte falha, onde entrava o meu animismo em maior grau, dificultando a correspondência entre nós dois. Então foi um exercício de 8 anos.
8 anos. Em 2003, eu psicografei o primeiro livro com ele. Aí demorou 1 mês. E é um livro de 300 e poucas páginas. Mas foram 8 anos de treinamento. Então, quanto mais nós formamos um processo de familiarização e conhecimento com esses espíritos melhores, nós estamos procedendo a um processo de educação para o nosso espírito, para que nós sejamos bons instrumentos.